Olá, família. Boa noite. Na nossa última gravação, eu acabei fazendo, na última gravação que acabei fazendo, nós estávamos falando, se bem me lembro, sobre Kant e também sobre os filósofos iluministas. E hoje daremos seguimento àquela gravação, a gravação anterior. Eu espero que vocês estejam lembrados que os iluministas, que eram prioritariamente franceses, né? O iluminismo ele despontou, ele floresceu e afirmou-se antes de tudo e acima de tudo na França. Uma das características dos iluministas, e o iluminismo é herdeiro de um pensamento racionalista, de uma confiança na razão que vinha se manifestando desde o século anterior, que foi o século XVII. Então, tratava-se de algo que vinha aumentando de volume a cada geração, até que, durante o século XVIII, os iluministas eles chegaram a encarar a filosofia como uma espécie de olhar, digamos assim, místico, como se a filosofia fosse capaz de redimir, de salvar a sociedade, como se a filosofia fosse capaz, digamos assim, de conduzir a humanidade a uma espécie de paraíso na Terra. Então havia uma confiança na razão, uma confiança que para muitos seria até excessiva. Havia uma forte confiança na razão e, sob certo aspecto, como falei, essa confiança na razão ela chegava a ser mística, a ponto dos iluministas, dos filósofos iluministas, chegarem no auge da Revolução Francesa, isto é, já com atraso, como veremos, comparar a razão a uma deusa e criarem a festa da deusa razão. No entanto, enquanto os franceses estão aí canonizando, deificando, santificando esse aspecto tão importante da existência humana, que é a razão, ao mesmo tempo que isso está acontecendo na França, essa manifestação e afirmação do racionalismo, na Alemanha temos Kant, que em pleno florescer do iluminismo francês, está fazendo uma metafísica irracionalista, como nós vimos. Kant está, por assim dizer, sabotando a razão, negando a metafísica, criticando a metafísica. Então você veja, de um lado do rio, ou do outro lado, de um lado da fronteira, é o auge do iluminismo e a razão está sendo deificada. Do outro lado, na Alemanha, a razão está sendo submetida a uma das críticas mais cerradas pelo pensador Kant. E ela está sendo, o racionalismo, que vem aí despontando há 2 séculos, está sendo negado. A metafísica está sendo rejeitada. Então você veja a disparidade de pensamento de um lado para outro. Mas a França assimila rapidamente esse tipo de pensamento produzido pelo Kant na Alemanha, como nós veremos. Já antes, ou melhor, ao mesmo tempo que Kant ainda vivia, porque Kant morreu em 1804, um pensador francês que é iluminista
Condorcet, ele já transfere, ele transfere esse culto da razão, era a razão, para a experiência, para a sensação, para a percepção, para a experiência, uma palavra, para a ciência. Então, já este processo, enquanto Kant está na Alemanha, fazendo a sua crítica antimetafísica, que é a crítica da razão pura, o nome do livro de Kant, ao mesmo tempo, na França, nós temos Condorcet, que já está avançando também. Mas Condorcet não faz uma crítica, Condorcet não faz crítica negativa, nem a razão, nem a metafísica, nem a filosofia. Ele não aborda. Mas, porém, ele substitui, de alguma maneira, na sua obra, ele substitui essa mística que envolvia a razão, que envolvia a filosofia, por uma nova mística, que agora envolve a ciência. A tônica agora não é apenas a razão, a filosofia, a metafísica. Desde Condorcet inaugura uma corrente. Agora, esse fenômeno redentor já não é a filosofia, é a ciência. Temos que definir a ciência. Ciência já havia sido definida por Montesquieu, francês, lá no comecinho do Iluminismo. É uma relação constante, ou melhor, eu ia definir lei, a definição de ciência. A ciência ciência compreendida como uma busca experimental pelas leis que regem o mundo natural. Busca-se, então, através dos sentidos, através da sensação, da percepção, da experiência, que é a base da ciência, busca-se um conhecimento adequado, um conhecimento objetivo do mundo natural. Isto seria a ciência. Um conhecimento objetivo a respeito das leis que regeriam o mundo natural, os vários aspectos do mundo natural, seja o físico, o químico, o biológico. Isso seria a ciência. Já vem sendo construída, ou melhor, reconstruída, que os gregos possuíam. Os gregos dominavam a produção da ciência, mas ela vem sendo já reconstruída desde Leonardo da Vinci, desde Galilei, mas principalmente com Sir Isaac Newton. E agora, Condorcet, pensador iluminista, passa a apresentar a ciência como a nova deusa, a nova redentora da humanidade, que vai abrir as portas do paraíso. E na medida em que os franceses, e nós temos o Condorcet tem todo um conjunto de apoiantes, de colaboradores, pensadores que o influenciaram, foram influenciados por ele. Nós temos ali pessoas que estudam, pensadores que focalizavam, como Kant, a origem do conhecimento. E da mesma maneira que o inglês Locke e Aristóteles insistiam, como falei, na experiência, nos sentidos, na sensação, na percepção. Condillac é considerado sensualista. Temos já pensadores, por assim dizer, materialistas. Já falei neles, porque influenciaram depois o Karl Marx. D'Holbach, Lamaitre, Helvétius são materialistas. Então nós temos ali pensadores sensualistas, pensadores empiristas, pensadores materialistas estão ali presentes. E toda essa atmosfera encaminha a ciência. Agora, no momento em que os franceses, isso já a partir do começo do século seguinte, final do século XVIII e começo do século XIX, então eles conhecerem a obra de Kant, a obra do alemão Kant, então esse discurso de Condorcet,
iniciado algumas décadas antes. Então esse discurso do Condorcet, ele passará a ser ainda mais valorizado. Esse discurso do Condorcet se tornará ainda mais forte, muito mais forte, após a crítica, o conhecimento por parte dos franceses da crítica antimetafísica exercida pelo Kant na Alemanha. Isso fará com que a orientação dada pelo Condorcet, o direcionamento em direção da ciência, ele se torne muito mais forte, muito mais firme, e que se crie, eu havia falado numa mística que envolvia a filosofia e a razão, vai se criar agora uma mística voltada para a ciência. Um verdadeiro culto, uma verdadeira, diria, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira religiosidade que vai envolver a ciência. Eu indico, inclusive, a obra de Grayling, que é um alemão, um inglês, bibliotecário, se não me engano, de Londres, não sei se mas um bibliotecário, Grayling, ele faz análises magníficas, no sentido de que, primeiro, se havia transferido durante o Iluminismo, ou após o Iluminismo, houve uma secularização. Houve uma secularização do cristianismo. Houve uma secularização das esperanças cristãs com relação ao mundo futuro, ao que se chama de paraíso. Houve uma secularização dessa escatologia cristã. E onde a fé, a graça, são substituídas primeiro pela filosofia e pela razão, e depois substituídas pela ciência. E elas assegurarão o paraíso na Terra. A felicidade, uma felicidade praticamente infinita, infalível, infinita, neste próprio mundo. Então, vai se existir, o pensamento de Grayling é que a ciência, antes era a filosofia, agora a ciência, ela vai conduzir a sociedade, vai transformar o mundo num paraíso, vai conduzir o homem a uma felicidade paradisíaca aqui mesmo na Terra. E isso seria uma secularização da fé cristã. Primeiro o iluminismo, com a ideia da razão ou da filosofia. Mas, acima de tudo, no século XIX, a ciência. Começou lá com o Condorcet. Mas na medida que falei, como os franceses vão tomando na medida que os franceses vão tomando conhecimento do kantismo, isso vai se tornando, esse movimento vai se tornando mais intenso, vai se avolumando. E aí nós temos um primeiro teórico, que é Vicomte de Rouvroy, que é nada mais nada que Saint-Simon, fundador do Saint-Simonismo. E o Saint-Simonismo, a filosofia, o pensamento saint-simonista já traz essa ideia de um progresso, de um progressivismo infinito, de um progresso, de um desenvolvimento material, econômico, tecnológico, promovidos pela ciência, que vai transformar o mundo num paraíso, vai criar um novo mundo, vai transformar a Terra, o planeta, num paraíso. E nós vamos ter uma humanidade futura sem males, por meio da ciência. E, consequentemente, através desse desenvolvimento material, tecnológico e econômico. Então, o Visconde de Rouvroy, o Saint-Simon, o Saint-Simonismo ele assume aspectos de um verdadeiro culto, de uma verdadeira religião nas primeiras décadas do século XIX. E a tônica é o progresso, é o desenvolvimento contínuo, é o progresso infinito, um progresso sem limites, que vai conduzir a humanidade a uma era de ouro. Isso está presente de maneira consciente, de maneira notória no pensamento de Saint-Simon. E quem foi o secretário de Saint-Simon? Quem foi o ajudante,
o secretário de Saint-Simon, Augusto Comte, o pai do positivismo. Então, o que eu quis dizer é que após, vamos dizer assim, o fim do racionalismo iluminista, após o fim do culto da deusa razão, após essa mística racionalista ter chegado ao fim, ali com Condorcet e o seu grupo, começa essa ideia de desenvolvimento, começa essa ideia de desenvolvimento contínuo, de progresso infinito, causado pela ciência. E isso vai, a partir das críticas de Kant na Alemanha, isso vai aumentando mais, passa pelo Saint-Simon. O final disso é o positivismo de Augusto Comte. As raízes do positivismo. As origens do positivismo, os primeiros a formação do positivismo, a gênese cultural do positivismo remonta a Condorcet, há um pouco mais de meio século antes. Passa por alguns outros, como Abad Seye, mas principalmente por Saint-Simon, Fourier também, mas Saint-Simon principalmente. E chega Auguste Comte. E com Augusto Comte, essa teoria, essa visão de mundo, essa proposta recebe o nome de positivismo. Muitos dizem, inclusive, que o Comte foi um plagiador, e que ele plagiou o seu mestre, o Vicomte de Saint-Simon de Beauvoir, e não lhe deu os devidos créditos. Então o positivismo, na verdade, teria sido criado não por Augusto Comte, que era um matemático formado pela um pós-napoleônico que trabalhou na Politécnica de Paris. Então não teria sido Comte o criador do positivismo, mas o seu predecessor, o seu mestre, Saint-Simon. Então o positivismo seria nada mais seria do que o saint-simonismo, ou o embrião do positivismo já estaria no Saint-Simon. Isso é fato. Se você estudar as obras de Saint-Simon, você vai já encontrar todas essas ideias abraçadas e desenvolvidas pelo Comte, já estão presentes no Saint-Simon. Inclusive, essa ideia de partir a humanidade inteira, de partir a história humana em fases, de maneira a criar um esquema evolutivo. Então você estabelece a história como uma ascendência. A história é um movimento de evolução ascendente. E divide em em degraus, certo número de degraus. Uma fase superior à outra. E Comte estabelece o seu esquema, que são chamados de 3 ideias, o seu esquema que são chamadas as 3 etapas, ou 3 fases. Então ele vai estabelecer isto. A primeira fase da humanidade foi a fase religiosa, que outros vão chamar de fetichista. Religiosa, fetichista, mística. É a primeira fase. Predominava a religião, as crenças religiosas, a superstição, a fé. Então, os pensadores lhe darão nomes mais ou menos, alguns nomes um pouquinho diferentes, mas o Comte, estágio religioso. O segundo estágio para Comte é o metafísico. Representa justamente esse ideal da Revolução Francesa. O estágio metafísico é o estágio da filosofia, da razão pura, do raciocínio abstrato, é chamado fase metafísica. Essa aqui vai até Condorcet. A partir de Condorcet, Saint-Simon e o próprio Comte diz que se chegou, na Europa, pelo menos, nos países avançados da Europa, ao estado positivo, que é o estado científico. Então, a princípio, lá no passado, lá na Idade
primitiva, eu já gravei aulas sobre isso, idade primitiva, e agora estamos gravando para as crianças a idade antiga. Então, para as idades primitiva e até a maior parte da idade antiga, os homens eram guiados pela fé, pela superstição, pelas crenças religiosas. Por isso, estágio religioso. A partir lá na Grécia, na Grécia, a partir do surgimento da filosofia, e durante essa fase e depois do renascimento da filosofia, que eu já falei, de Marsilio Ficino, já falei de Erasmo de Roterdã e outros, a partir do século XV ou XVI, mais ou menos, até a época de Condorcet, corresponde, é o estágio metafísico, que corresponde ao domínio da razão, da filosofia, do raciocínio abstrato. Chega ao fim com Condorcet, com parte dos iluministas, Sieyès, Saint-Simon, e agora, a partir deles, especialmente do próprio Conte de Saint-Simon, a Europa entra, o mundo, por assim dizer, a Europa, claro, onde eles estão culturalmente inseridos, atinge o estágio de perfeição, pelo menos o começo dessa perfeição, que é o estágio positivo, dedicado à ciência. E o desenvolvimento, como falei, o desenvolvimento desse estágio positivo, o desenvolvimento da própria afirmação da própria ciência, a afirmação da técnica, produzirá uma série de benefícios econômicos e sociais, e levará a humanidade e guiará a humanidade a uma época de ouro, a uma fase paradisíaca. Então, será um progresso, então, a partir do positivismo, do padrão científico, a ciência vai conduzir a humanidade a um progresso sem precedentes na história. A ciência criará uma nova era, uma era de ouro. A ciência vai literalmente conduzir os homens a um paraíso na Terra. Será construída uma nova sociedade que nós podemos nem imaginar, eles diziam, a partir da ciência. E eles acreditam num desenvolvimento material, tecnológico e científico infinito, sem limites, aqui mesmo no nosso mundo, aqui mesmo na nossa Terra, que é finita, inclusive de recursos. Então, eles insistem muito nesse ideal de um desenvolvimento, de um progresso incessante, que corresponderá aí aos derradeiros, últimos estágios da evolução humana, agora no plano da ciência. A ciência é a palavra-chave para tudo. A tecnologia, a economia, tudo será beneficiado pela ciência. Esse culto, claro, acabou recebendo o nome posteriormente de cientificismo, porque não admite nada junto com a ciência. A fé, como vimos, foi descartada. Não existe nada de relevante na fé, na crença religiosa, na espiritualidade. Para eles é bobagem, superstição, besteira. A própria filosofia, especialmente a partir de Kant, como falei, a própria filosofia, enquanto exercício racional abstrato, também é desprezada pelos positivistas. Os positivistas são, antes de tudo, acima de tudo, empiristas. Então, eles desprezam qualquer ensaio em torno do raciocínio puro. A metafísica, para eles, eles têm um preconceito contra a metafísica, e a metafísica, para eles, é um tabu. Então, eliminada a metafísica, eliminada a crença religiosa, resta apenas a ciência. É como se o culto tributado aos deuses, e depois mantido o culto da razão, esse culto é transferido para a ciência. Os cientistas passam a ser, por Conte inclusive, os cientistas são os novos sacerdotes.
O laboratório é o novo templo. O Visconde de Saint-Simon já fazia isso. O Comte vai explorar essas analogias, inclusive, entre religião e positivismo, desbragadamente. O positivismo receberá o nome de religião da humanidade. E o Comte vai insistir nos seus livros sobre esse aspecto místico do positivismo. A ciência é o novo culto, a mística, o novo culto, o laboratório é o templo, o cientista é o sacerdote, a graça é o progresso, o desenvolvimento, e o final de tudo isso é o paraíso na Terra, paraíso construído pelos homens. O Comte traça tudo isso, e vai chamar mesmo o positivismo de religião da humanidade, culto da ciência. E isso vai no século XIX, no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, essa pregação do Comte, essa conversinha dele, vai se tornar a queridinha da moda. Vai conquistar seguidores, vai fazer discípulos, vai se propagar pelo mundo inteiro, especialmente na Europa. Muitos políticos, militares, cientistas, é claro, vão assumir este credo positivista, vão assumir essa ideologia positivista e vão abrir templos positivistas por todo o mundo. Inclusive no Brasil, a elite militar da Escola Politécnica Rio de Janeiro, eles vão se tornar majoritariamente e ardorosamente positivistas. Vão criar um templo positivista no Recife, vários, mas especialmente um templo positivista no Recife, eles chamam templo, e um famoso no Rio de Janeiro. E são eles, os positivistas aqui no Brasil, em diversos outros países da América Latina, são esses positivistas, discípulos de Augusto Comte, que vão impulsionar o movimento republicano. A República no Brasil foi proclamada pelos positivistas. Os intelectuais brasileiros, cariocas, naquela época, eram praticamente todos ou quase todos positivistas. No caso dos republicanos e militares, Benjamin Constant era positivista. E muitos outros também, juntamente com ele. Isso é um núcleo do apostolado positivista. Um dos expoentes é Raimundo de Teixeira, se não me engano, Teixeira Mendes, se não me engano. E fizeram sucesso considerável aqui no Brasil. E o segundo passo, quando Augusto Comte é interessante, ele elabora também, para nós finalizarmos, os positivistas, eles elaboram a partir disso, dessas ideias que falamos, eles elaboram importante dizer que o Comte, ele foi um dos, assim chamados, pioneiros da sociologia. Ele considerava a sociologia como uma nova ciência, uma nova forma de conhecimento, e ele toma esse nome. Alguns dizem que ele criou o nome sociologia. Na verdade, ele tirou das obras de Saint-Simon o nome sociologia, mas ele insistiu muito nisto. E a sociologia seria a ciência principal, juntamente com a matemática, porque a sociologia, inclusive numa perspectiva newtoniana, a sociologia é uma matemática social, pelo menos na visão do Augusto Comte. Então ele prioriza muito a matemática, e por outro lado a sociologia, dentre as diversas ciências. Isso é importante afirmar isso. E ele traça um programa de ação política. O Comte traça um programa dentro do positivismo. Ele traça um programa político e um programa social. Então o positivismo tem um programa político e social. Eles imaginam a ciência como neutra, como uma instância neutra. Então os positivistas não perceberam que existem interesses subjetivos, interesses individuais, especialmente financeiros ou econômicos,
muitas vezes associados à produção científica. Infelizmente, o positivismo compreendeu a ciência como neutra. Criou toda uma metafísica heróica em torno da ciência. E ignorou esse aspecto da conexão da produção científica com a produção econômica e com o sistema financeiro e econômico vigente. Os positivistas não admitiram isto, essa conexão. E então eles acreditavam que a ciência por si só, ela acabaria com as desigualdades econômicas. A ciência por si só, a instrução, acabariam por si só com os problemas sociais, com a desigualdade social, com a miséria, com todos esses problemas sociais, seriam solucionados pelos próprios cientistas. E inclusive não só pelos tecnocratas também. Os positivistas tinham uma confiança higiênica, os positivistas tinham uma confiança ingênua na tecnologia. E, é claro, transferiram essa confiança ingênua para os patrões, para os donos das fábricas, para os patrões. Então, o positivismo tem um grande carinho, por assim dizer, pelos donos de fábricas e patrões. São os donos da técnica, herdeiros da ciência. E o cientista e a ciência trabalham junto com os donos das fábricas e os patrões. E o Comte não percebeu, ou não quis perceber, o envolvimento dos patrões, o envolvimento dos donos de fábrica, e às vezes e até de parte dos cientistas, com a ideologia econômica vigente. Já era o liberalismo econômico. O Comte não teve essa percepção. Ele não percebeu isto. Foi nesse sentido que o Karl Marx, apesar de ter assimilado muito do conhecimento, ter assimilado muito do positivo, ter assimilado muito do positivismo, do pensamento positivista ou do pensamento kantiano, o Marx conseguiu ser um pouco mais lúcido, porque ele percebeu esta relação de subordinação, esta relação de domínio da ciência e da técnica pelo mercado financeiro. O Comte não percebeu ou não quis perceber isto. Então ele cria uma teoria meio que ingênua de que todo esse desenvolvimento social, esse progresso, ele partiria de uma conexão, de uma associação entre ciência, cientistas, donos de fábricas, patrões. Ele faz essa conexão. Já estava presente, esse padrão primitivo de pensamento já estava presente em Saint-Simon, nos são simonistas, nos são simonianos. E, como eu falei, ele tem o Comte tem um ideal político, que a princípio é democrático. Mas para o Comte se colocou o mesmo problema que vai se colocar, para Marx e para os seus comunistas, para os fascistas. Problema que já tinha sido colocado